O Nate pede com licença e pergunta se ela é dali, mas ela diz que não é. Ele pergunta se ela conhece algum restaurante ali perto e diz que ele é novo na área, mas ela pede desculpas e diz que não conhece. Ele pergunta se ele pode falar com ela por 2 minutos, mas ela diz que precisa ir e que ela tem namorado. E dentro do carro, Nate fala que tem alguém voltando. E quando ela volta, ele diz: "Caramba, por que você tá batendo tão forte na minha porta?" E em seguida pede para ela dar a volta. Ele pergunta se então ela sai batendo na porta de estranhos assim. E ela fala que só quis dizer, olha pra você. E ele diz que está olhando. Ela fala que voltou pra dar um oi pra ele pra ver o carro dele e em seguida pergunta em que ele trabalha. Ele fala que faz apostas esportivas e que ele ganha muito dinheiro assim. Ela pergunta se ele ganha muito dinheiro e ele diz que sim. Ela pergunta se ela pode ver o carro, mas ele diz que está ocupado, então ela fala que ele tentou conversar com ela. Ele fala que ele só queria saber se ela poderia indicar um restaurante para ele, mas que ela estava focada no telefone dela e pelo que ele entendeu, ela tem namorado. Mas ela simplesmente responde dizendo que ela também está com fome. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela diz que para nenhum lugar importante. Ele pergunta se ela conhece algum restaurante ali perto. E como ela diz que sim, ele pergunta por que ela não disse logo de começo. E ele fala que ela mudou de ideia muito rápido. Ela diz que ele é uma gracinha, mas já ele diz que ela não está com a mesma energia de quando ele se aproximou para falar com ela. Ela pergunta se ele vai deixar ela entrar e ele pergunta se ela acha que merece entrar. Ela fala que acha que sim, mas ele diz que ele acha que não, principalmente pela maneira que ela o tratou. Ela pede para ver o tênis dele e ele pergunta se ela está tentando mudar de assunto. Ela fala que só quer ter certeza que ele é a mesma pessoa do começo. Ele fala que ela sabe que ele é a mesma pessoa, tanto é que ela voltou para falar com ele. E ela fala que é verdade. E em seguida ele pergunta o nome dela e fala que nem teve a oportunidade de se apresentar. Ela fala que o nome dela é Jasmine, ele fala que o nome dele é Nate e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que também é um prazer conhecê-la e que ele estava procurando um restaurante. E ela pergunta se ela pode almoçar com ele. Ele fala que pensou que ela já tivesse planos, mas ela diz que ela sabe que ele quer levá-la. Ele fala que ela é muito bonita, mas que ela não pareceu muito interessada em conhecê-lo e que ele não quer perder o tempo dele. E ela fala que da próxima vez teria sido mais fácil se ele mostrasse a chave dele. E ele pergunta se isso chama a atenção dela e se seria mais fácil ele ter mostrado a chave. Ela fala que ele tem um carro muito legal e que o Nate fica muito bem nele. E é claro que ele ainda fica ali algum tempo conversando com ela, mas em seguida a convida para entrar. Já nesse momento, dentro do carro, eles já tinham concordado em sair para almoçar. Só que para ver a reação dela, ele fala que vai deixar o carro ali e que eles vão de metrô. E ela pergunta de metrô e ele pergunta se está tudo bem. Ela fala que não gosta de andar de metrô e ele fala que prefere ir de metrô. Ela fala que isso está confundindo ela e ele pergunta por quê. Ela fala que ele tem um Rolls Royce e que fica falando em sair de metrô. E em seguida fala também que tem alguma coisa errada, ou esse carro é alugado ou esse carro é do papai. Ele pergunta se ela acha isso e ela fala que ela acha que ele precisa pedir o papai para levá-la para almoçar. Ele fala que é claro que o carro é dele e que todas as atitudes dela até agora só demonstra que ela é interesseira. Ele fala que ela demorou demais para resolver falar com ele e que ele não curte interesseira. Ela pergunta se ele não gosta e pergunta então por que ele resolveu falar com ela. Ele fala que resolveu conhecê-la porque ele é novo na área. E como ela pergunta se ele sai abordando qualquer pessoa aleatória. Ele fala que ela pareceu uma garota legal, mas que ela não é o que ele pensava. Ela pergunta se ele quer que ela saia e ele fala que acha que vai ser melhor. Ela fala que ele fez ela perder o tempo dela e já ele diz que ela que desperdiçou o tempo dele. Ela fala pra ele mandar um oi pro papai, que é o dono do carro, e já ele deseja uma ótima caminhada pra ela.
O Damian pede com licença e fala que gostaria de fazer uma pergunta. Ele fala que o nome dele é Damian, mas ela prefere não apertar a mão dele e diz: "Oi, Damian". Ele pergunta se está tudo bem e também pergunta se ela sabe informar onde tem um consultório médico ali perto. Ela pergunta que tipo de consultório e ele começa a se coçar e fala que ele só está procurando um consultório ali perto. Mas ela fala que não conhece e pede desculpa. E em seguida diz que ela espera que ele encontre. Ele pergunta se ela tem alguma rede social e fala que ele gostaria de segui-la, mas ela fala que não tem. Então ele pede desculpas por incomodar e deseja um ótimo dia para ela. E quando ela volta, o Damian diz oi pra ela. Ela diz oi, pede com licença e fala que gostaria de entender uma coisa, mas ele diz que vai sair do carro. Ele pergunta se está tudo bem com ela e se aconteceu alguma coisa. Ela fala que está tudo bem, mas que ela está tentando entender o que aconteceu. E depois de olhar para a roda do Rolls Royce, ela fala que definitivamente está tudo bem. Ele pergunta se ela está dizendo isso por causa do carro. E ela diz que sim e fala que esse é um Rolls Royce muito legal. Ele agradece e fala que pegou esse carro há uns 2 meses atrás, mas que ele não dirige muito esse carro. Ela fala que ele pareceu um pouco aflito há uns minutos atrás e que ela estava tentando entender. Ele fala que o que aconteceu é que ele foi roubado e por isso que ele está nessas condições. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que acabou rolando na grama, mas que acabaram levando algumas coisas dele. Ela fala que realmente vai ser melhor ele procurar um médico para ver se está tudo bem. Ele fala que é exatamente por isso que ele estava procurando um consultório médico e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome para ele, ele fala que o nome dele é Damian, mas ela continua não querendo apertar a mão dele. Apesar disso, depois de algum tempo ali conversando com ela, ela acaba resolvendo entrar no carro. E nesse momento, já dentro do carro, ele fala que achou estranho ela ter voltado depois de ver o carro dele. E ela fala que normalmente ela não faz isso. Ele fala que ela nunca deve ter visto um morador de rua com um carro como esse, mas em seguida diz que ela é interesseira. Ela pergunta se é ela e ele fala que a camisa dela fala muito sobre ela. E a camisa dela diz o pior. Ela pergunta o que ele está insinuando e ele fala que só está dizendo que ela é interesseira. Ele pergunta quanto tempo ela é interesseira e ela fala que primeiramente ela definitivamente não é interesseira. Ele fala que vai abrir a porta para ela e em seguida pede com licença e diz que vai abrir. Ela fala que é claro e já ele deseja um excelente dia para ela. Ela fala que tudo bem e pergunta se ela precisa fechar a porta, mas ele diz que não precisa porque ele cuida disso. Esse vídeo começa no momento em que essa garota fala pro Kilo que esse carro é muito legal. Ele fala que já pode imaginar os dois dentro desse carro. Ela diz que não e fala que eles não podem. Ele pergunta por que não e pergunta por que ela está olhando pra ele de cima a baixo. Ela fala que ele é um soprador de folhas e ele pergunta se ela está com calor. Ela pede pra ele parar com as gracinhas e fala que ela não está pra brincadeiras. Ele pede desculpa e fala que gostaria de começar de novo. Ele fala que o nome dele é Kilo e pergunta se está tudo bem. Ele fala que só estava brincando, mas ela diz que ele está com a mão suja, mas ele diz que está limpa. Ela fala que vai ser melhor ele voltar para o trabalho e ele pergunta o nome dela, mas ela diz que não está interessada. Ele fala que sente muito pela brincadeira, mas que de qualquer maneira foi bom conversar com ela. Ela pergunta se o carro é dele, e ele fala que a loja está fechada. Ele diz que se ela insistisse mais um pouco, ela poderia ser acusada de arrombamento. Ela pergunta por que ele não disse que o carro era dele e fala que é um carro muito legal. Ela fala que agora eles podem conversar e ele pergunta se eles podem e ela diz que sim. Mas agora ele fala que é ele que não pode. Ela pergunta por que agora ele não pode. Ele fala que tentou conversar com ela, mas que ela disse que não estava interessada. Ele pergunta se não foi isso e ela diz que mudou de ideia. E ele fala que ele também mudou de ideia. Ela pergunta por que ele está falando assim e diz que ele estava soprando folhas. Então ele pergunta se então ela não quis conversar
conversar com ele porque ele estava trabalhando e pergunta da onde ela é. Ela fala que é de Louisiana e ele fala que é de GTF e pergunta se ela sabe aonde fica. E como ela diz que não, ele começa a rir e pergunta se ela não conhece. Ela pede uma carona, mas ele diz que não e fala que ele não a conhece e pergunta para onde ela vai. E mais uma vez ela pede uma carona e fala que o carro dele é muito legal. Ela fala alguma coisa, mas ele fala que não está ouvindo e pede para ela chegar mais perto. Ele fala que não vai mentir, para e pergunta o que ela está fazendo. Ele pergunta por que ela está tocando no carro dele. Ela diz que não falou com ele no começo porque ele estava fingindo que estava soprando folhas. Ele fala que tudo bem, mas que ele já não está mais interessado pela maneira que ela o tratou. Ela pede desculpa e fala que ela sabe que isso foi erro dela. Ele fala que ela tem muitas tatuagens, mas que está faltando algumas. E fala que ele gostaria de fazer uma tatuagem nela. Ela pergunta se ele gostaria e ele fala que ela precisa tatuar um G e um D. E ela diz que faria tatuagem. Só que o que ela ainda não percebeu é que essas são as iniciais das palavras Gold Digger, interesseira. Ele pede para ela chegar mais perto, pergunta o nome dela e em seguida fecha a janela. Ele pede perdão e fala que apertou o botão errado e pede para ela esperar e diz que ele vai sair do carro. Ele fala que ela é muito afobada e que não sabe esperar e pergunta com quantos meses ela nasceu. Ela diz que não é afobada e que ela só não entendeu o que ele disse. E já nesse momento ele fala que precisa ir porque o chefe dele já deve estar dando falta do carro. Ela pergunta se o carro é do chefe dele e ele diz que sim. Ela fala que não sabia disso e começa a se afastar. Ele a convida para sair e fala que ele realmente não tem carro, mas que eles podem ir de Uber. Mas ela diz que não e fala que precisa ir. O Nate começa o vídeo dizendo que ela ficou muito bem de rosa e que combinou com as unhas dela, e em seguida ele se apresenta. Ele pergunta se ele não pode falar com ela por pelo menos 2 minutos e diz que ele é novo na área. Ele pergunta se é sério que ela não vai dizer mesmo o nome pra ele, mas ela diz que não e fala que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual o tipo dela e também pergunta se ela tem namorado. E como ela diz que tem namorado, Nate fala que o namorado dela não está ali agora e pergunta se ela gostaria de almoçar com ele. Ela diz que não com ele. Então ele deseja um ótimo dia para ela. E quando ela decide voltar, o Nate pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que ela está vendo ele dentro do carro. Ela fala que não sabia disso antes e ele pergunta como ela iria saber, sendo que ela não deu nenhuma chance para ele, e em seguida pede para ela dar a volta. Ele fala que ela disse claramente que ele não era. Ela fala que ela só não quis dizer porque ela estava um pouco tímida. Ele pergunta se ela estava tímida e fala que ela disse que ele não faz o tipo dela e que pareceu mesmo que ela não estava interessada. Ela diz que não e fala que ela acha ele muito bonito e pergunta se ela pode entrar para conversar com ele. Ele pergunta por que ele a deixaria entrar, sendo que ela deixou muito claro que não estava interessada nele. Ela pede para que ele dê mais uma chance para ela. Ele fala que ela já teve a chance dela quando ele se aproximou dela, mas que ela que não quis dar uma chance pra ele. Ela fala que gostou dele e que está tentando conhecê-lo, e ele pergunta se isso aconteceu assim de repente. Ela fala que não foi assim de repente, é que ele fica muito lindo dentro desse carro. E ele pergunta se ela gosta do carro dele. Mas ela diz que gostou dele e ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele fala que não tem certeza que ela realmente tenha gostado dele. E mais uma vez ela pede para que ele a deixe entrar para eles conversarem com mais calma. Mas ele ainda fica ali um bom tempo conversando com ela, mas por final acaba deixando entrar. E nesse momento, já dentro do carro, ele fala que ele precisa dizer o que ele pensa. Ele fala que ele sente que se não fosse o carro dele, ela nem estaria ali conversando com ele. Ela diz que não e fala que ela não quer que ele pense assim. Ele pergunta como ela quer que ele pense depois da maneira que ela falou com ele no começo. E fala que depois de ver o carro dele, ela voltou como se nada tivesse acontecido. Ela fala que ele tem um carro legal, mas que não tem nada a ver com isso. Ele fala que sinceramente ele acha que ela é interesseira e que sendo assim vai ser melhor se
se ela sair do carro dele. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que com certeza. Ela pergunta se vai ser assim e ele diz que vai ser assim. Ela diz que isso é muito frio e ele fala que o mundo é muito frio. Ela fala que gostaria de sair com ele, mas ele fala que isso não vai acontecer. Ela pergunta se ele quer que ela chore, mas ele diz que quer que ela vá embora. E depois que ela pergunta se ele tem um lenço, ele diz que não e fala que ela pode comprar no meio do caminho. E ela começa a rir e fala: caramba, tá muito frio aqui. Ele fala que já disse o que tinha pra dizer e mais uma vez ela fala que ali tá muito frio. Então ele sugere que ela compre um casaco. E mais uma vez ela começa a rir e já ele deseja uma ótima caminhada pra ela.